Vamos continuar agora com os fatores causadores de lesões, tá? Vamos estudar como o treino, como a biomecânica, como fatores internos e externos podem influenciar na obtenção de lesões em atletas de corrida, tá bom? Primeira coisa que a gente deve lembrar é o treino, tá? Lembra que todo mundo precisa treinar, todo atleta precisa treinar, porém deve treinar dentro de uma zona de conforto e de uma zona de absorção, de aperfeiçoamento de treino. Uma coisa que é muito comum entre os atletas, especialmente na prévia, um pouco antes do início da competição, eles exagerarem um pouco mais no treino, achando que está fazendo a coisa mais correta do mundo. Isso a gente já até discutiu uma vez, quando eu dizia que quando os atendimentos de fisioterapia elas acontecem em dias consecutivos, segunda, terça, quinta e sexta, isso vai ter que ter a necessidade de readaptação do tratamento para que esse atleta não entre em sobrecarga. Outra coisa que a gente falou foi que deve-se analisar quais são os dias de treino desse atleta para que eu possa adaptar meu tratamento fisioterápico para que ele não seja de grande intensidade naquele mesmo dia que ele treinou, porque senão eu vou de novo executar um overuse naquelas articulações. E aí, esse gráfico ele mostra uma coisa bem interessante. Fazendo uma análise comparativa entre a carga do treino e a frequência dele, ou seja, a intensidade com que esse treino é executado, e a frequência, quantas vezes por semana isso ali está acontecendo, a gente pode colocar o atleta em quatro zonas diferentes. A zona supra ou subfisiológica, abaixo da área de carregamento, isso aqui normalmente acontece em atletas que treinam muito pouco. Ah, você pratica atividade física? Ah, faço sim atividade física. Eu jogo uma peladazinha no final de semana, só no domingo, uma vez por semana. Então, quer dizer, ele está o tempo inteiro. E durante a semana, você faz o quê? Não, durante a semana eu trabalho no escritório, passo o dia inteiro sentado, 8 a 10 horas por dia sentado. Então, obviamente que ele está dentro de uma zona subfisiológica, na qual está provocando ali apenas ou uma redução da intensidade, a redução da hipotrofismo do tônus, a redução do preparo físico dele, ou então ele está dentro de uma zona de homeostase, né? Que é essa zona na qual o treino, ele comparando, fazendo uma correlação entre frequência e carga, seria um treino de carga baixa, com alta frequência ou com baixa frequência. Isso vai gerar ali uma manutenção, uma estabilidade do preparo físico daquele atleta. Já se você quiser realmente ganhar, né, se você quiser realmente melhorar o preparo e o desempenho físico daquele atleta, é necessário que você coloque esse atleta dentro de uma zona suprafisiológica de carregamento. O que isso quer dizer? Essa zona verde aqui, ela deve estar relacionada a uma alta carga de treino com baixa frequência, ou então uma baixa carga de treino com alta frequência. Isso vai ter que ter uma zona ótima. É aquela zona que é sempre levemente acima do seu habitual desenvolvido durante o seu dia a dia. Quer dizer, se eu por acaso tenho o costume de trabalhar levantando uma caixa de 20 quilos todos os dias, e eu vou para a academia e faço o mesmo movimento com uma carga de 18 quilos, uma carga de 15 quilos, isso é obviamente isso está abaixo do que eu habitualmente levanto. Então eu vou continuar dentro de uma zona de homeostase e nunca vou conseguir melhorar meu desempenho físico. Porém, se eu tenho o costume corriqueiramente de levantar 20 quilos e eu coloco durante os meus treinos cargas de 22, 23 quilos, 25 quilos, o que está levemente acima do habitualmente desenvolvido, eu vou provocar ali um ganho energético que a gente chama de supercompensação. Isso vai gerar uma hipertrofia e uma melhora do desempenho físico. Porém, se eu coloco uma carga muito intensa de treino, com uma frequência muito elevada, eu vou malhar todos os dias, de domingo a domingo,
e eu vou levantar os pesos que me deixarem mais exaustos. Ou seja, isso vai gerar uma zona, vai levar esse atleta a uma zona acima do habitualmente desenvolvido e acima da zona superfisiológica, que é chamada de zona de falha estrutural. Tá? Essa zona de falha estrutural é o que vai causar no atleta uma fadiga e uma piora do desempenho dele. É aquele atleta que treinou de manhã e chega para a fisioterapia tarde e você faz circuito, você faz cama elástica, você faz levantamento de peso de alta intensidade. Quer dizer, ele já vem fadigado, ele já vem cansado do treino e você coloca uma carga muito alta para ele. Isso vai provocar necessariamente uma falha estrutural nele, causando lesões. E essas falhas estruturais demandam de tempo para a regeneração. O que seria esse tempo? Dependendo do nível de carga, do nível de fadiga que esse cara desenvolveu, você pode gerar tempos de 2 a 3 dias até meses para se recuperar de uma lesão por conta dessa sobrecarga, tá? Quando existe uma fadiga aguda, por exemplo, fui malhar, cansei um pouco, deu aquela fadigazinha, fadiga aguda, e eu fiquei com minhas pernas tremendo, fiquei com meu braço tremendo durante o exercício. O ideal é que você leve cerca de 2 a 3 dias de descanso ativo, tá? Descanso ativo, isso quer dizer que eu vou só reduzir a minha carga de treino, mas eu não posso parar de treinar, tá? Naquele dia eu dei uma carga máxima, dei um sprint, mas no segundo e terceiro dia, no primeiro, segundo e terceiro dia, eu vou fazer uma cargazinha mais leve, um aeróbico, uma diminuição de carga de resistência para hipertrofia e etc. Aí, isso aqui vai gerando uma curva que vai levar até o overreaching ou o overtraining. Fadiga acumulada, ou seja, não deu tempo de descanso suficiente, acumulou lesão e ele levou essa lesão para uma etapa subsequente, que é fadiga acumulada, pode levar de 5 a 10 dias de descanso ativo. Fadiga crônica, aquele que o cara já está todos os dias treinando sobre uma carga moderada ou intensa, isso vai causar de carga moderada, né? Vamos dizer, carga moderada. Isso vai ser necessário de 3 a 7 dias de descanso completo para poder recuperar a energia desse cara. E depois de 5 a 10 dias de descanso ativo. Quer dizer, ele pode levar de 8 até 17 dias para recuperar o corpo dele novamente. Se o cara entra em overreaching, agora aquela exaustão, né? Literalmente exaustão, eu posso levar esse cara a ter uma necessidade de fazer descanso completo de 1 a 2 semanas. E o treino ele deve retornar de forma gradual. Eu não posso retornar o treino de forma abrupta, porque senão ele não vai suportar e vai entrar em fadiga crônica de novo. Então, o que é que isso quer dizer para mim? Eu tenho que ter cuidado na hora de prescrição do tratamento, da fisioterapia esportiva, porque senão eu posso levar esse cara ao overreach. Eu posso levar esse cara ao overtraining, que aí é a sobrecarga máxima. O excesso de treino que pode levar até vários meses para ter uma recuperação total. Né? Então, eu posso causar uma perda de desempenho desse atleta exatamente porque eu não soube mensurar, porque eu não soube calcular qual seria o ideal para ele. Tá? Então, preste atenção nisso toda vez que forem prescritos. E como saber qual é o treino ideal? Né? A gente tem aqui os efeitos de treino e vão precisar fazer algumas análises de fatores agudos, subagudos e crônicos, né? Fatores que eu digo esses são sinais vitais que o próprio atleta vai demonstrar para a gente. A escala de Borg ela pode dar uma certa noção subjetiva do que aquele cara está sentindo, né? E isso vai dar para mim 3 formas de avaliação ou 3 tipos de treino. Quando o treino ele é um treino muito fácil, ele vai ter uma fadiga leve. Porém, durante a recuperação dele, a supercompensação que ele vai ter, ou seja, o ganho que ele vai ter, também vai ser muito pequeno.
causando um efeito de recuperação ruim, né? Se eu faço um treino muito intenso, ele vai ter uma fadiga intensa, porém ele vai gastar tanta energia para recuperar o que ele perdeu aqui, que não vai sobrar energia para acontecer a supercompensação. Quer dizer, é melhor você treinar fácil do que você treinar muito pesado, em considerando ali a questão da supercompensação, tá bom? Da adaptação ao treinamento. O que a gente precisa entender é que eu preciso gerar nesse atleta um treino ótimo, uma quantidade ideal para que ele não chegue à exaustão, mas também não fique tão descansado. Para que durante a recuperação eu tenha uma energia suficiente para recuperar, para recuperar a carga de treino, mas também ter uma energia suficiente para gerar a supercompensação. E o efeito de recuperação agora ser um efeito ideal, tá? Para o meu atleta. Quais são os fatores, então, causadores desses tipos de lesões? A gente tem basicamente 5 fatores. Primeiro, o volume de treino, que eu acabei de falar, fazer uma balança entre frequência e intensidade desse treino, tá? O estresse mecânico, né? Se tem alguma articulação que está sofrendo mecanicamente, como aquela fotozinha da mulher e do homem correndo, algumas alterações e falhas mecânicas que podem estar gerando sobrecargas musculares. O, pesquisas mostram que o calçado ele é muito importante nesse fato, nesse momento. O tipo de tênis, o tipo de terreno que vai ser utilizado, que vai ser gerado esse treino, também vai influenciar e também a mecânica corporal, né? A biomecânica. Essa biomecânica, um dos fatores principais causadores de lesões, tá? Quais são as variáveis biomecânicas que a gente pode encontrar? A gente tem aí como o drop pélvico contralateral, aquelas imagens que mostravam os atletas correndo com a pelve caindo o tempo todo, fraqueza muscular, né? A rotação interna femoral, a adução do fêmur, a hiperpronação do pé, o contato inicial com o retropé e a modificação na cadência, né? Cadência é essa que é a frequência de passos que se dá por minuto, tá bom? Então a gente precisa prestar atenção nesses 6 fatores biomecânicos que esse sim a fisioterapia vai interferir de forma mais direta. Antes, calçados, terrenos, é muito mais orientação, né? A gente precisa orientar o atleta dizendo, ó, o tênis melhor é esse, o terreno melhor, analisa os terrenos, se você está correndo um terreno plano, se tem ladeira, se tem inclinações laterais, como correr na beira da praia, por exemplo, como correr no acostamento da pista, né, do asfalto, da BR. Você vai ver que eles têm uma inclinação mais para um lado e passa cerca de 5, 10 quilômetros correndo, inclinando para o lado. Isso vai causar, obviamente, uma falha mecânica, tá? Então a gente precisa orientar, mas intervir, a gente vai intervir nessas questões biomecânicas. Vamos pensar em quais são as principais lesões que vão acontecer em decorrência desses fatores causadores de lesões que eu falei anteriormente. A gente vai ter o valgismo dinâmico acometendo cerca de 30% dos atletas, a síndrome da dor patelo-femoral no mesmo nível, a fascite plantar um pouquinho menos, 26%, a síndrome da banda iliotibial, do trato iliotibial, ali menos ainda com 20%, a canelite, síndrome do estresse tibial medial, acometendo cerca de 16%, combinando ali junto com a tendinite de tendão de Aquiles, com 17%. E as fraturas por estresse são menos comuns, a depender do solo que corre e do calçado que se usa, causando ali cerca de 9% de lesões. A gente vai falar dessas 5 primeiras, que são as mais importantes, tá? E ver quais são os fatores causadores deles. O valgismo dinâmico, eu não diria que seria uma lesão, mas seria o causador das lesões, né? Seria um fator causador e não uma lesão propriamente dita. O valgismo dinâmico ele está associado aí, segundo alguns estudos, com a síndrome da dor patelofemoral, com a síndrome da banda iliotibial, da fascite plantar e a bucite trocantérica. Vê, o fato do joelho medializar durante a corrida, especialmente durante a fase de pouso e de balanço contralateral, no caso de apoio unipodal,
isso vai gerar no meu atleta a predisposição ao desenvolvimento de 4 lesões, desculpa. Esse estudo ele mostra a influência normal da mecânica do quadril, né, do joelho, da mecânica do quadril causando lesões de joelho, sob uma perspectiva biomecânica, e o que foi comprovado é que a deficiência do quadril, a deficiência dos músculos do quadril, pode impactar negativamente na mecânica tibiofemoral e também, obviamente, patelofemoral. Já que o joelho está instável, a patela vai sofrer, tá? Então é preciso ter, para poder evitar estabilidade da pelve e do tronco, o que é interessante. Eu achei outro estudo que mostrava assim, quando se fez uma análise de atletas que fizeram fortalecimento do complexo posterolateral, musculatura da pelve, estabilizadora do quadril, pegaram um segundo grupo e fizeram fortalecimento do core, fortalecimento do tronco, né, da musculatura abdominal, da musculatura paravertebral. E pegaram um terceiro grupo e fizeram os dois, tanto core, tanto musculatura do tronco quanto da pelve. E o que foi gritante a diferença é que os atletas que fizeram o fortalecimento duplo, pelve e tronco, tiveram respostas muito mais significativas na prevenção de lesões do joelho, tá? E uma redução significativa da mecânica da síndrome da dor patelofemoral, tá? Então, esse controle dinâmico da articulação do quadril, ele deve existir. Ele deve ser treinado, ele deve ser executado durante o tratamento fisioterapêutico, para que você evite aquelas 4 lesõezinhas básicas que a gente falou anteriormente. Nesse mesmo estudo de Powers, né, ele mostra ali como essa queda pélvica ela vai acontecer. Primeiro de tudo, na hora do apoio unipodal, que a perna está fletida na hora da corrida, você observa inicialmente uma queda pélvica contralateral, por conta dessa fraqueza da musculatura ipsilateral à perna de apoio, você não tem uma carga de suporte suficiente para suportar essa pelve contralateral. Então, consequentemente, a coluna vai entortar e os próprios receptores vão mandar informações cerebrais para que aconteça um deslocamento da pelve para o lado oposto. Só que para isso acontecer, é necessário que o joelho entre, medialize, para poder a pelve subir. Quem vai sofrer, obviamente, o joelho, tá bom? Nesse outro estudo de brasileiros, agora Tiago Foucault e sua equipe fazendo um comparativo da força da musculatura do quadril em mulheres sedentárias com e sem dor patelofemoral. O que a gente vai ver é que o que ele percebeu nesse estudo é que quando fez análise da força de abdutores, rotadores externos, extensores do quadril, você vai ter uma resposta de maior presença da dor patelofemoral nesse estudo. Tá? Então, quem tem síndrome da dor patelofemoral apresenta fraqueza dos abdutores, rotadores externos e também extensores do quadril. Os demais vão ter fraqueza também, mas não tão significativa. Então, quer melhorar a dor patelofemoral em corredores? Trabalhe esse complexo lateral e posterior do quadril. Esse outro estudo, também o estudo do Christopher Powers, um dos maiores pesquisadores em biomecânica do mundo, tá? Um americano. Ele fez uma análise biomecânica da força, da estabilidade, na verdade, do fêmur e da patela durante um agachamento e também da extensão de joelho em cadeia cinética aberta. O que ele viu é que, quando está em cadeia cinética aberta, na hora que você faz a extensão, a patela ela meio que lateraliza em quem tem subluxação patelar, tá? Já quando existe um agachamento, ou seja, cadeia cinética fechada, a patela ela não corre para os lados, ela continua alinhadazinha, centralizada, provocando, na verdade, uma rotação interna do fêmur e não uma lateralização da patela. Como a corrida, a marcha, a maior parte dela ela está sendo executada, 62%, em cadeia cinética fechada,
e a maior carga de pressão acontece exatamente em cadeia cinética fechada, no apoio unipodal ou bipodal, a gente vai considerar que para poder analisar, para poder ajustar a mecânica e melhorar a condição patelofemoral, a gente tem que olhar para essa figurinha de baixo. Ou seja, minha preocupação não é se a patela está lateralizada, mas minha preocupação aqui vai ser se o fêmur está causando a rotação interna. Porque na hora que causa a rotação interna, a tróclea lateral do fêmur impacta sobre a cartilagem posterior da patela, posterolateral da patela, causando ali o desgaste maior da patela. E esse desgaste maior vai gerar a velha condropatia, artrose patelar, tá bom? Essa é um estudo da sobrecarga mecânica, fazendo análise do joelho em cadeia cinética fechada, né, a 15 graus de flexão de joelho, ou seja, um agachamento em 15 graus e um agachamento em 45 graus. O que é observado? Em pacientes que têm um paciente controle e paciente que tem síndrome da dor patelofemoral, aqui, diferentemente do gráfico anterior, aqui quanto mais azul, maior será a pressão, tá bom? O que a gente vai observar aqui é que existe no grupo controle, né? Quando está a 15 e 45 graus, você observa que essa pressão ela vai ser melhor distribuída sobre a parte posterior da patela de maior, em uma expansão maior. Já aqui, você está percebendo que existe uma pequena regiãozinha de contato, uma pequena regiãozinha de contato, especialmente aos 45 graus de flexão. Então quer dizer que a pressão, quer dizer que a área de contato é menor na síndrome da dor patelofemoral do que na de controle? Sim. E fisicamente isso é explicado. Por que que ainda causa dor, né? Por que que ainda causa lesão? Aí vamos voltar de novo. Física. Pressão é igual a força sobre área. A área é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu tenho uma área menor de contato, a pressão da minha patela vai ser muito mais intensa, vai ser muito mais desgastante. É como você pegar uma caneta e pegar a parte posterior da caneta e colocar sobre o cedeiro e pegar a ponta da caneta e colocar sobre sua mão. Quem vai doer? É a parte de trás da caneta ou a parte da ponta da caneta? Obviamente é a parte da ponta da caneta, porque a área de contato da ponta da caneta é muito menor do que a área de contato da parte posterior da caneta. Então, quer dizer, quanto menor for a área de contato, mais pontual ela é, maior será a pressão, maior será o desgaste da cartilagem. Tá bom? O desequilíbrio mecânico provoca esse atrito patelar. Tá? Essa síndrome da pelve caída, a síndrome da dor patelofemoral, um alinhamento incorreto do quadril causado por conta da fraqueza dos músculos abdutores e rotadores externos, é o que vai causar essa medialização do quadril. Tá? Esse outro estudo mostra a influência da mecânica do joelho em valgismo, né? Do valgismo dinâmico, provocando ali uma um atrito maior da patela, de novo causado pela rotação interna do fêmur, né? Isso vai provocar um contato da tróclea lateral com a patela, né? Com a parte posterior da patela. E se o fêmur está causando a rotação interna, né? Então isso quer dizer que os rotadores externos não estão neutralizando, estão provocando ali uma má estabilização e, consequentemente, provocando um maior desgaste patelar. Ainda falando sobre esse outro estudo, mostrando agora que tinha uma perspectiva de que a atrofia do vasto medial oblíquo era o que causaria a síndrome da dor patelofemoral. Porque a patela, ela com a fraqueza do medial, a patela ia correr para o lado porque não existe uma força suficiente para estabilizar essa patela para o centro. Resultado, muita gente começou a tratar síndrome da dor patelofemoral com com corrente ultraexcitante, com corrente galvânica, enfim, com corrente farádica, provocando contração do vasto medial oblíquo, fazendo com que isso acontecesse um aumento do trofismo e, consequentemente,
provocando uma medialização da patela. Só que, minha gente, o que a gente observa é que a culpa não é da fraqueza do quadríceps, até porque o quadríceps é um músculo só. Então não tem como fazer uma fraqueza isolada, né? A fraqueza isolada do quadríceps. Não tem como fazer uma fraqueza isolada do vasto lateral, fraqueza isolada do vasto medial, fraqueza isolada do reto, né? Do, do vasto intermédio, né? O que observa é que quando existe uma fraqueza de quadríceps, ele vai enfraquecer tudo. E não apenas um ramo desse quadríceps. E o que a gente vai ter que ter em mente é que aquele outro slide é importante. Não é porque a patela está lateralizando, mas porque o fêmur está rodando internamente. Tá? E por esse fêmur rodar internamente, é que está causando o atrito. Então, se o fêmur está rodando internamente, a culpa não é do quadríceps. A culpa ali é da musculatura do quadril. Tá? Tá, então quer dizer que o quadríceps não tem influência? Tem, o quadríceps tem influência. Quem tem síndrome da dor patelofemoral, em decorrência da dor, ele acaba gerando uma diminuição da ativação, né, desse músculo do quadríceps. E, consequentemente, ele vai ter uma fraqueza, uma diminuição de trofismo comparado entre uma perna e outra. É preciso fortalecer o quadríceps. Isso é fundamental, tá? Eu preciso fortalecer o quadríceps para melhorar a síndrome da dor patelofemoral, mas não isoladamente. Não isoladamente no vasto medial. Eu preciso fortalecer ele como um todo, tá bom? Então, preste atenção nisso para depois não falhar no treino. E aí, esse estudo ele mostra essa análise e foi feito um fortalecimento em cadeia cinética aberta com a mesa extensora, né, fazendo isso aí. E as implicações que isso se deu foi que teve resultados bem positivos na redução da dor, no fortalecimento do quadríceps como um todo, tá? E não isolando um grupo muscular só. Ainda outro fator importante é o sistema tônico postural. Esse sistema tônico postural ele vai causar ali uma diminuição proprioceptiva, né, de estímulo proprioceptivo protetor, para evitar lesões do joelho em decorrência dessa proteção, dessa falha na proteção, tá bom? Esse estudo ele mostra exatamente isso, que a influência da mecânica normal do quadril vai causar ali injúrias no joelho, vai causar lesões no joelho, não só no plano coronal, mas também no plano sagital, tá? Uma coisa que a gente olha só no plano coronal é se o joelho está entrando ou saindo, né? Se ele está medializando ou não. Mas a mecânica corporal, veja esse estudo aqui, essa fotozinha aqui, quando essa menina ela inclina muito o tronco para frente, ela solicita muito do glúteo máximo, não causando uma estabilização adequada. O joelho dela fica bem atrás da linha do pé, enquanto que esse está bem alinhado na ponta do pé. Ou seja, se o quadril não está causando, se não existe esse controle pélvico em decorrência da fraqueza muscular do quadril, né, da musculatura do quadril, especialmente glúteo máximo, vão existir ajustes compensatórios. Então, observa se teu atleta ele está provocando essa inclinação muito forte para frente, ou no salto de banco, ou então no agachamento simples, tá? Esse desequilíbrio mecânico também do joelho, com valgismo dinâmico, também vai provocar ali a síndrome da dor desculpa, a síndrome do trato iliotibial. Essa síndrome do trato iliotibial inicialmente achava-se que era por conta do atrito da banda iliotibial sobre a tróclea lateral ou sobre o côndilo lateral do fêmur. Só que, na verdade, o que observa aqui é muito mais por uma força axial em decorrência da rigidez, né, do espasmo do tensor de face lata, né, é muito mais por conta de uma diminuição da mobilidade facial, né, das fáscias do músculo do tensor da face lata, assim como também do trato tibial, que vai causar micro-rupturas no local de inserção desse músculo, tá bom? E assim causando a síndrome da banda iliotibial. Muita correlação ali com o valgismo dinâmico também.
Esse estudo mostra algumas características, algumas correlações, e o que ele viu é que existe essa drop do navicular, rotação medial do fêmur e também da tíbia, provocando a síndrome da banda iliotibial do mesmo jeito, tá? Então, analisar o pé, analisar a força do quadril, analisar se a tíbia está causando essa rotação medial, é também fundamental no tratamento dessa síndrome. E outra síndrome do estresse tibial medial, uma canelite, a gente tem mais de 100 causas catalogadas. Essa revisão sistemática, ela fez uma análise e categorizou 5 principais. Primeiro deles, elevação do IMC, obesidade. Isso provoca aumento do impacto do corpo contra o solo, e esse atrito, esse impacto causa uma reação muito intensa, provocando inflamações nessa banda, né? Nesse músculo tibial posterior. Drop navicular maior que 10 milímetros, uma diminuição do arco plantar, né, isso também. Ter lesões prévias, aumento da ADM de planto-flexão, ou seja, rotação externa do quadril também, mas o principal causador dele é ali o aumento do impacto contra o solo, tá? Então, correr é correr com maciez, é correr pisando leve, é correr sem fazer barulho, porque se estiver fazendo barulho, é porque você está gerando muito impacto contra o solo. Esse guideline de fascite plantar, ou de dor no calcâneo, também categorizou 4 principais causas. Vê como é semelhante. Aumento do IMC em não atletas, corrida e atividades relacionadas ao trabalho, ter lesões prévias, diminuição da ADM de dorsiflexão. Mas, de novo, como principal causa, o aumento do impacto contra o solo. Quer dizer, é preciso amortecer o impacto, é preciso reduzir o impacto. Então, como é que eu faço isso? É usando um tênis caro? É utilizando um tênis que seja que tenha um amortecedor muito alto, que seja bem flexível? A gente vai ver daqui a pouco no próximo vídeo, tá? Como é que eu vou evitar a síndrome da dor patelofemoral e todas essas síndromes que eu falei agora há pouco. É simples, dá trabalho e demanda de tempo e paciência do atleta e do terapeuta, tá bom? Então, até o próximo vídeo.